E se eu te dissesse que nem o fogo de um dragão era suficiente para destruir o objeto mais poderoso da Terra-média? Existe algo com você. Por que criaturas feitas para devastar reinos inteiros não conseguiam destruir o Um Anel? Mais precioso. Hoje você vai descobrir 5 coisas que os filmes quase não explicam e entender por que até os Valar recuaram diante dos dragões, e vai ver também como essas criaturas conseguiram levar anões, reis e reinos inteiros à ruína. Ele voa e cospe fogo. Tem dentes como navalhas, garras como ganchos de carne. Eu sei o que é um dragão. Primeiro, a origem dos dragões. Para entender de onde vêm os dragões, a gente precisa falar de Morgoth, o Senhor do Escuro. Morgoth era extremamente poderoso, algo parecido como um arcanjo dentro desse universo, quase como uma versão de Lúcifer da Bíblia. Mesmo com todo esse poder absurdo, ele tinha uma limitação importante. Morgoth não conseguia criar vida do zero, só que em compensação ele tinha uma habilidade muito poderosa, a de corromper, distorcer e transformar seres vivos ou espíritos em algo completamente diferente do que eles eram antes. Morgoth criou criaturas como vampiros, lobisomens e também os dragões. Para realizar essas distorções, Morgoth fazia um tipo de ritual que sempre envolvia 3 coisas: uma criatura viva, um espírito corrompido e uma parte do seu próprio poder espiritual. Só que isso tinha um preço. Cada vez que ele fazia esse tipo de criação, uma parte do seu poder era consumida para sempre. Quanto mais poderosa fosse a criatura criada, maior era a perda. E do mesmo jeito que outras criaturas criadas por Morgoth, os primeiros dragões eram seres distorcidos, que tinham um espírito maligno colocado dentro deles. O primeiro dragão criado recebeu o nome de Glaurung, conhecido como Pai dos Dragões. Existe um trecho das obras de Tolkien que deixa claro que esses dragões originais realmente possuíam um espírito maligno dentro deles. Em determinado momento, Glaurung fala através desse espírito, mostrando que ele não era apenas uma criatura irracional, mas algo muito mais sombrio. Depois da criação dos primeiros dragões, por meio desses rituais, Morgoth não precisou mais repetir o processo. Os dragões passaram a se reproduzir de forma natural por meio do acasalamento, gerando ovos. Sobre esses dragões que nasceram dessa forma, Tolkien não entra em muitos detalhes sobre a natureza exata deles, mas pelo contexto dos livros, fica claro que eles herdaram parte da malícia de Morgoth e também algo do espírito de seus antepassados. Isso ajuda a explicar porque os dragões mais antigos eram absurdamente mais poderosos do que os dragões da Terceira Era. Com o passar das gerações, esse poder foi se diluindo. Por isso, na Terceira Era, a maioria dos dragões já era menor, mais fracos e bem distante da força dos primeiros. Segundo, os dragões e os Valar. Os dragões foram criados por Morgoth para servirem como armas de guerra praticamente imparáveis. Eles eram como verdadeiros tanques de guerras com asa, enormes voadores e capazes de cuspir fogo. E essas criaturas tiveram um papel muito importante na Grande Guerra contra os Valar. Em determinado momento do conflito, foram justamente os dragões que conseguiram forçar os Valar a recuarem. Os Balrogs foram quase todos destruídos
com apenas alguns conseguindo fugir e se esconder em cavernas profundas. Ao perceber que seus exércitos estavam sendo derrotados e que seu poder espiritual já não era mais o mesmo, Morgoth não teve coragem de entrar em combate pessoalmente. Em vez disso, lançou seu último ataque desesperado. Foi então que surgiram os dragões alados, criaturas que nunca tinham sido vistas antes. O ataque foi tão repentino e devastador que o exército dos Valar foi obrigado a recuar. A chegada dos dragões veio acompanhada de trovões, relâmpagos e uma verdadeira tempestade de fogo. Aqui vale uma observação importante. Muita gente acha que os Valar recuaram por medo dos dragões, mas não foi bem assim. O próprio texto deixa claro que eles foram surpreendidos. Os Valar já conheciam os Balrogs e os Orcs, mas nunca tinham enfrentado dragões, principalmente criaturas aladas daquele tamanho. Aquilo era uma arma secreta de Morgoth. Mas depois de se organizarem, os Valar reagiram e derrotaram a maioria dos dragões naquela mesma batalha. Inclusive foi ali que Ancalagon, o Negro, o maior dragão que já existiu, acabou sendo morto. Terceiro, os dragões e os anões. Como era de se esperar, dragões e anões nunca se deram bem. A relação entre eles foi tão ruim que acabou virando uma guerra aberta. Para os anões, os dragões se tornaram uma verdadeira praga. E o motivo é simples. Dragões são atraídos por ouro, enquanto os anões adoram juntar montanhas de riqueza. Era a combinação perfeita para o caos. O confronto era só questão de tempo, e ele aconteceu no ano 2570 da Terceira Era, quando os anões declararam guerra aos dragões. Só que diferente das guerras contra orcs como a de Azog, dessa vez os anões levaram a pior. Contra os dragões a situação foi bem mais complicada. Essa guerra durou cerca de 20 anos. Durante esse período, os dragões atacaram e saquearam as Montanhas Cinzentas várias vezes. No fim da guerra, os dragões se reuniram para um ataque devastador contra os salões do Rei Anão. Do lado de fora da cidade, um enorme dragão gelado matou o rei e também um de seus filhos, chamado Flor. Depois dessa derrota, a maior parte do povo de Durin abandonou as Montanhas Cinzentas. O rei Tror, junto com alguns seguidores, seguiu para a Montanha Solitária. Já seu filho mais novo, Glor, levou o restante do povo para as Montanhas de Ferro. Mas essa história ainda não tinha acabado. Cerca de 200 anos depois, um dragão voltaria a aterrorizar os anões, tomando mais uma vez seu reino e seus tesouros. Quarto, o fogo dos dragões contra os anéis de poder. Todo mundo sabe que um anel só poderia ser destruído no mesmo lugar onde foi forjado, o fogo extremo da Montanha da Perdição. Porém, o fogo dos dragões era tão quente, tão intenso, que também tinha capacidade de destruir os anéis de poder. Isso inclui, por exemplo, os anéis que foram entregues aos anões e até mesmo aqueles ligados aos Nazgûl. E a gente sabe disso porque isso realmente aconteceu. Dos 7 anéis dados por Sauron aos senhores anões, 4 foram destruídos pelo fogo dos dragões. Ou seja, o fogo dessas criaturas era algo fora do comum, capaz de rivalizar com as forças mais poderosas da Terra-média. Em A Sociedade do Anel, é explicado que os 3 anéis dos elfos, considerados mais belos de todos, foram escondidos deles pelos próprios elfos. Já dos 7 anéis, entregues aos senhores anões, Sauron conseguiu recuperar 3,
Os outros 4 acabaram sendo consumidos pelo fogo dos dragões. E aí surge uma dúvida muito comum. Será que o mesmo poderia acontecer com um anel? Por exemplo, o Smaug conseguiria destruir o anel de Sauron? A resposta vem no próprio livro, pelas palavras de Gandalf. Ele explica que não existe nenhuma forja comum, nem mesmo as forjas e bigornas dos anões, capazes de alterar um anel de qualquer forma. Alguém chega a comentar que o fogo dos dragões poderia destruir os anéis de poder, mas Gandalf deixa claro que naquele tempo não existia mais nenhum dragão na Terra-média cujo fogo antigo fosse quente o bastante para isso. E ele vai além. Segundo Gandalf, nunca existiu dragão algum, nem mesmo Ancalagon, o Negro, o maior dragão que já viveu, capaz de danificar o Um Anel. Quinto, alguns dragões podiam lançar feitiços. Assim como acontece com outras raças da Terra-média, os dragões não eram todos iguais. Eles variavam em tamanho, aparência e poder. Tolkien chegou a dividir os dragões em diferentes tipos. Os dragões de fogo eram aqueles que conseguiam cuspir chamas. Alguns tinham asas, outros não. Já os dragões gelados, ao contrário do que muita gente imagina, não cuspiam gelo. No universo de Tolkien, esse nome se refere aos dragões que não possuíam a habilidade de soltar fogo. Mesmo assim, não dá para subestimar essas criaturas. Foi justamente um dragão gelado gigantesco que matou o rei anão e seu filho, sendo decisivo na derrota dos anões naquela guerra. Esses dragões tinham pele extremamente resistente, com exceção da barriga, que costumava ser o ponto mais frágil. Seus dentes e garras são descritos como verdadeiras lâminas afiadas. Eles eram basicamente tanques de guerra da Terra-média, ou enormes dinossauros quase imunes a espadas e flechas. Assim como os dragões de fogo, os dragões gelados também podiam ter asas ou não. Além deles existiam os dragões serpente, criaturas sem pernas e sem braços que se rastejavam pelo chão. Eles lembravam muito monstros marinhos ou aquelas criaturas gigantes que aparecem cavando túneis no último filme da trilogia de O Hobbit. E como se toda essa força física já não fosse suficiente, alguns dragões também tinham a capacidade de lançar feitiços sobre seus inimigos. Os livros dizem que até pessoas com uma vontade muito forte podiam cair nesses encantamentos, principalmente se fossem pegas de surpresa. Outro encantamento ligado aos dragões é a chamada Maldição da Ganância, que nos filmes ficou conhecida como a Doença do Dragão. Quem é afetado por isso passa a se tornar obcecado por riqueza, a ponto de abandonar a amizade, lealdade e até a própria família. Agora, no final do vídeo, podemos dizer que uma coisa é certa. Fosse um dragão de fogo, gelado, com asas ou sem asas, quando um dragão decidia causar destruição, era preciso que vários heróis se unissem. Caso contrário, uma grande parte do mundo poderia ser completamente devastada. Eu sou o rei sob a montanha. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. Siga o canal na rede vizinha. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Estas terras são dos anões e nós vamos ter nossa vingança.